aqui estamos de volta com mais uma reflexão da palavra de Deus, mais um momento especial onde a gente tem a oportunidade de refletir na palavra do Senhor. A nossa leitura hoje é um pouco extensa, mas vai nos trazer a lembrança, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre: será se Deus me ouve? Será se Ele fica chateado por eu estar conversando? Será se devo falar com o Senhor? Até quando eu posso estar falando com o Senhor? Deus é paciente, Ele é amoroso, pessoal. E Ele sim, Ele nos ouve. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso na nossa leitura de Gênesis, capítulo 18, versículos 16 ao versículo 33. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza, ainda assim pergunto: E se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: Por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: Por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: Por amor aos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. O que significa, amigos, é que nem 10 tinha naquela região, Justo. Que tristeza, na verdade. Vou fugir um pouquinho desse tema e lembrar um pouquinho nos nossos dias de hoje. Essas cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas devido à sua iniquidade, à sua promiscuidade, os seus pecados, a homossexualidade. As pessoas estavam vivendo sem nenhum pudor, sem nem respeitar mais uns aos outros, muito menos a Deus. E aquilo chegou a incomodar o Senhor ao ponto de descer e destruir as cidades. E o que você acha que está acontecendo nos dias de hoje? Como o pecado tem destruído as pessoas. E as pessoas estão achando que está tudo certo, fazendo tudo, magoando Deus. Quando Deus vier,
o que ele fará. Devo lembrar que esse texto que nós estamos lendo hoje é para ver o quanto Deus é paciente e nos ouve em nossas orações. Portanto, o que nós queremos dizer a você hoje: não pare de orar. Continue orando. Ore pela manhã, ore à tarde, ore à noite. Sempre que possível, tirou um tempo, ore ao Senhor, apresente sua vida a Deus. Ele não vai ficar incomodado, ele tem prazer em nos ouvir. Nós é que temos preguiça, nós é que temos má vontade de falar com Deus. Achamos que não é preciso mais falar com Deus porque Ele já sabe de todas as coisas. Não fique indiferente com o Senhor. Respeite-o e o ame de coração, falando com Ele, pois Ele tem prazer em nos ouvir. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para ter esse relacionamento conosco, para que nós conversássemos com Ele. Ao longo da história da humanidade, nós podemos ver na Bíblia, muitas pessoas oravam ao Senhor e Deus os respondia. Mesmo que a resposta de Deus foi diferente daquilo que esperamos, mas Ele vai nos responder e Ele tem prazer em nos ouvir. No Antigo Testamento, temos alguns registros de diálogos de Deus com o ser humano. Esses diálogos nos revelam um Deus bastante pessoal e próximo, bem diferente da imagem que muitas vezes se tem dele. O texto que nós acabamos de ler, que a Eliana acabou de ler para nós, traz um desses diálogos entre Deus e Abraão. Devido às práticas perversas em Sodoma e Gomorra, Deus decide exterminar as pessoas daquelas cidades. Abraão coloca-se como intercessor entre Deus e as pessoas. Ele sabia que estava sendo atrevido em dirigir-se a Deus com alguns questionamentos, ainda mais por serem repetitivos. Mas o que surpreende é que Deus não se irrita com Abraão, mas o deixa falar. Deus tem interesse em nos ouvir, amigos. Não importa o que temos a dizer, Deus inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Não precisamos mudar a tonalidade de nossa voz e nem procurar palavras de efeito ou ainda repetir frases que ouvimos de outros, que outros oram por aí. Deus sabe do que precisamos, mas Ele quer nos ouvir falar com Ele. Ao falar com Deus, podemos ser nós mesmos, do jeito que somos, sem arrodeio. Não precisamos criar um personagem nem fazer de conta que somos o que na verdade não somos. Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Foi Ele que nos formou e nos fez. Ele vê nós por completo desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe o que está em nosso coração e na nossa mente. Talvez você pense em seu coração: já que Deus sabe de todas as coisas, não há motivo para falar com Ele. Aí é um engano. Contudo, Deus quer nos ouvir. Ele quer saber, Ele quer que dialogamos com Ele. Como pais, muitas vezes sabemos o que nossos filhos desejam, mas gostamos de ouvi-los e de conversar com eles. Você que é pai e mãe sabe muito bem disso. Deus não é indiferente. Com Ele não é diferente da posição de pai e mãe como somos. Deus quer nos ouvir. Ele quer o nosso bem. Desde o Jardim do Éden, lá em Gênesis 2, versículo 8, Deus procurou manter um contato com o ser humano, falando e ouvindo o que este tinha a dizer. O rei Davi testemunhou de manhã, quando ele diz: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 5:3. Queremos motivá-lo a fazer o mesmo. Fale com Deus, Ele vai ouvi-lo sem se aborrecer. Na verdade, Ele está mais disposto a ouvi-lo do que você para falar com Ele. Agora a pergunta que nós temos é: você fala com Deus quantas vezes por dia? Ou você fala com Deus alguma vez? Essa semana você já falou com Deus? Muitos de nós procuramos Deus na última instância. Quando está tudo ruim, perdido, é que vamos falar com Deus. Não é dessa forma.
Devemos apresentar nossas vidas ao Senhor pela manhã, quando levantamos, já falando com Ele, apresentando nossa família, apresentando nossa vida, nosso trabalho, nossa igreja, as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que conhecemos. Não tenha preguiça de falar com Deus, não tenha preguiça de orar. Sempre que nos voltamos a Deus para falar com Ele, Ele estará disposto a nos ouvir. Quero motivá-lo a orar, mesmo sem vontade ou com receio de que Deus não vai te ouvir. Ore sempre. Deus está sempre com os ouvidos atentos às nossas orações. Quero lembrar de um texto muito importante lá de 2 Reis, capítulo 20. Nós lemos esses dias, essa reflexão semana passada, onde o texto diz que naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará, pois ele estava doente. No versículo 2 diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja, o resultado de uma pessoa com fé, o resultado de uma pessoa que, quando recebe alguma notícia, ele não entra em pânico, mas apresenta a sua vida a Deus. No versículo 3, na sua oração ele diz: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Assim deve ser nós também. Nós devemos apresentar nossas vidas a Deus e nos humilhar diante do Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. E veja que no texto, versículo 4, a resposta de Deus. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Amigos, eu não sei como você tem se relacionado com Deus, mas lembre-se que se nós não buscarmos termos essa intimidade com o Senhor, de poder falar com Ele, nós não seremos reconhecidos por Deus quando Jesus Cristo voltar. Vou lembrar de alguns momentos de pessoas na Bíblia que oravam ao Senhor. No texto que nós lemos de Isaías 37:15 diz que orou Ezequias ao Senhor dizendo. Em Êxodo 10, versículo 18 diz: e saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Fala de Moisés. Marcos 14:39, e foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Estamos falando de Jesus. Êxodo capítulo 8, versículo 30, em que diz: então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Lá em Jonas 2:1 diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Que angustiante, não é verdade? Das entranhas do peixe Jonas orou ao Senhor. Segundo Reis 20, versículo 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo. Estamos falando do rei Ezequias, que acabamos de falar. Em 1 Samuel 1:10 diz: ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Atos capítulo 20, versículo 36, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Você tem orado, irmão, ao Senhor? Muitas vezes a vida está tão conturbada, tantas coisas, e a gente está num nevoeiro, sem direção. Ore ao Senhor, não tenha preguiça, tenha vontade de apresentar suas vidas a Deus, confiante de que Ele está cuidando de você e que Ele tem prazer em te ouvir e te proteger. Que Deus venha nos abençoar nessa manhã,
que Ele venha estar conosco, nos abençoando e nos protegendo. Pai nosso Deus, nós somos gratos pelo Teu Filho Jesus, pela oportunidade que temos aqui agora de falar com o Senhor. Pois foi Jesus que nos deu esse privilégio de poder falar com o Senhor e saber que o Senhor nos ouve. Nos fortaleça a nossa mente, a nossa vida espiritual, que ela seja fortalecida a cada dia através da nossa meditação diária na Tua palavra e também através da nossa oração. Ouça, Pai, os nossos pedidos que temos a fazer ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos ama e tem cuidado de cada um de nós. Cuida da nossa família, cuida de cada um dos ouvintes que estão aqui nos acompanhando nessa manhã, dos seus familiares. Alguns não sabem que direção tomar, mas o Senhor é um Deus misericordioso e amoroso e tem cuidado de cada um de nós. Esteja nos abençoando e direcionando nossa vida pelo caminho certo. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, pela Tua misericórdia, pela Tua paciência, que mesmo sendo pecadores, somos errados e muitas vezes entristecemos o Senhor pelas nossas atitudes erradas. Nos perdoe e nos ajuda a tomar a decisão de sempre estar na Tua presença, falando com o Senhor e apresentando nossas vidas, sendo gratos pelas muitas bênçãos que recebemos. Mesmo sem merecer, o Senhor tem nos abençoado a cada dia. Nós agradecemos por tudo. Pedimos em nome de Teu Filho amado Jesus. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma.
sabe o que vai dentro dela. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Grande momento aí, né? Caroline, na sua Jovem Gospel FM, um grande louvor para adorar a Deus. E é bom ter a sua companhia nessa manhã. Jovem Gospel. Daqui a pouquinho teremos abraços, né, Eliana, para quem está conosco? Sim, isso telefone, mesmo. Né? E o nosso WhatsApp é o 63999692076. Um grande abraço a você que nos acompanha. Aproveita e compartilha a programação. Vamos juntos até às 10 da manhã, nessa manhã de terça-feira. Agora vamos lá com um clássico aí com Francisco Rossi. O mover do Espírito. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.